Me parece que o número de pessoas que estão envolvidas acerca do debate da divindade cresce cada vez mais. Mais vídeos, livros e sermões estão negando a revelação bíblica do único Deus, o Pai, e do seu Filho unigênito. Certamente um tópico quente e de controvérsia. Aqui está um exemplo recente disto. Eu sei que este assunto da divindade é um assunto muito quente neste momento. E, infelizmente, é um de muita controvérsia. Então, por que é que eu deixei o movimento antitrinitário? As evidências não existiam quando eu as testei, com uma mente aberta. Será que é mesmo assim? Será que as evidências apresentadas neste vídeo constituem um caso válido quanto à nossa fé no Pai e no seu Filho unigênito? Será que prova a Trindade? Vamos examinar estas afirmações hoje. Olá a todos, meu nome é Nader Mansour e isto é Provai Todas as Coisas. Vamos observar um vídeo hoje por Joel Ridgway. É acerca da saída dele da fé antitrinitária. Esse termo carrega uma conotação negativa, mas é o termo usado no vídeo para descrever a nossa fé no Pai e no seu Filho. Eu, por acaso, conheço o Joel e a sua família e tive no passado correspondência com ele acerca deste tópico. A revisão deste vídeo vai analisar os pontos teológicos que ele fez e não a sua pessoa ou caráter. O que nós queremos é examinar as evidências e provar todas as coisas. É interessante saber que o orador do vídeo costumava acreditar na Trindade, como é ensinado pela Igreja, e depois deixou essa ideia pela mensagem do Pai e do Filho, que depois deixou e agora acredita na Trindade. Quando eu crescia acreditando na visão tradicional da divindade que a Igreja mantém hoje, depois, na minha adolescência, a minha família foi introduzida a esta visão de Deus não trinitária. E, eventualmente, toda a minha família mudou a sua visão para a visão anti-trindade. Mudar a nossa visão e as nossas crenças acerca de algo não é estranho. Todos nós passamos por isso. Visto que ele já acreditou no que nós acreditamos, não estava à espera de ouvir mais representações acerca da nossa posição. No entanto, isto é a forma como a nossa posição é expressada. O Filho também é Deus, mas ele é um Deus menor, de alguma forma. Ele literalmente nasceu ou foi trazido à existência pelo Pai. Nós não cremos que Jesus é um Deus menor por ele ter nascido do Pai. Por exemplo, não há nenhuma classe de menos humanos. Você é humano pelo fato de ter nascido de pais humanos. Ninguém acredita que as crianças são menos humanas que os seus pais. Da mesma forma, nós não queremos isso acerca de Cristo também. Ele não é menos divino que o seu Pai. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que ele é tão divino quanto o seu Pai. Nisso é o que todos queremos. Então Jesus não é um Deus menor, e este fato é admitido mais tarde no vídeo. Quando eu era o antitrinitário, eu acreditava na realidade que Cristo era Deus no sentido pleno da palavra. Isto era o que ele acreditava antes de voltar à Trindade. Verdadeiramente, nisto é o que nós queremos. Jesus é Deus. Ele é totalmente Deus no sentido pleno da palavra. E a razão é porque o seu Pai é Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus do seu Pai. Ele recebeu todas as coisas, até a vida imortal do Pai. O vídeo do Joel nega que o Pai deu a vida a seu Filho, usando a famosa citação do desejar todas as nações, que em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Ellen White está a pôr 3 vezes ênfase no fato da vida de Cristo não ter vindo de mais ninguém. Noutras palavras, ele é a fonte de toda a vida. Será verdade que Cristo não recebeu a vida do seu Pai? Existem claras evidências que foram postas de lado no vídeo. Jesus ele mesmo ensinou que o Pai deu-lhe a vida. João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Que tipo de vida é que o Pai tem nele mesmo? Será que você dizia original, não emprestada, não derivada? Sim, claro. Essa é a vida que foi dada a Cristo como o Filho unigênito de Deus. Você vê, estas palavras descrevem o tipo de vida que Jesus tem e não a origem dessa vida. No mesmo livro Desejar Todas as Nações, é-nos dito de onde é que essa vida vem. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho ela volve. Cristo recebeu todas as coisas do Pai, incluindo a vida do seu próprio Pai. Deixem-me vos explicar isto para que vejam claramente. Através do Filho amado, a vida do Pai, original, não derivada, não emprestada, flui para todos. Isso é o que Jesus ensinou no verso que acabamos de ler. Não foi só esta vida dada ao Filho, mas nós também a podemos receber.
através de Cristo. Notem com atenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é a vida física, que aqui é especificada, mas a imortalidade. A vida que é exclusivamente propriedade de Deus, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, possuía essa vida. A vida física é algo que todo o indivíduo recebe, não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma outra vez. O homem não tem domínio sobre sua vida. A vida de Cristo, porém, não era de um empréstimo. Ninguém pode arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou, disse ele. Nele havia vida, original, não tomada, por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao homem. Ele só a pode possuir mediante Cristo. Não a pode ganhar por mérito. É-lhe dada como dádiva livre, se ele crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Você reparou que a vida original, não emprestada, não derivada, é a propriedade exclusiva de Deus, o Pai? Você notou que esta vida pode ser dada? Que nós podemos possuí-la? Mesmo tendo a nossa existência um princípio, as evidências são claras. Cristo é investido com poder para dar vida a todas as criaturas. Deus, o Pai, deu essa vida a seu Filho e é através do Filho que nós podemos recebê-la. Não vamos deixar o Pai de fora nos nossos ansiosos esforços, defendendo as nossas teorias. Quanto à filiação de Cristo com o Pai, é-nos dito que não é claramente revelada. O vídeo não se preocupa em dar uma resposta no porquê que Cristo é chamado Filho de Deus antes da encarnação. Porque é chamado Jesus Filho de Deus. Deus não nos deu nenhuma luz clara acerca da filiação de Jesus na eternidade passada. Este ponto de vista faz a filiação de Cristo antes da encarnação um inútil mistério. Deus deu de fato luz clara acerca de Cristo, ser de fato o seu Filho unigênito, muito antes dele vir à Terra como homem. Jesus realmente ensinou que ele saiu e veio de Deus. Os discípulos entenderam e acreditavam que o Filho de Deus era o único unigênito do Pai, sendo trazido antes de toda a criação, e que ele era o Filho de Deus muito antes dele vir à Terra. Eles claramente entendiam o que o Filho de Deus significava. Pense nisso. Imaginem os discípulos a expressarem a sua fé desta forma. Nós cremos que tu és o Filho de Deus, mas não temos ideia nenhuma do que isso significa. Será que eles morreram a morte mártir por causa do mistério? Até os inimigos de Cristo, incluindo os demónios, sabiam o significado de suas palavras quando ele disse que era o Filho de Deus. A sua filiação divina é dos tempos da eternidade. Era o estudo propositado de Satanás, desde o princípio de sua rebelião, para esconder e obscurecer a verdade acerca da filiação de Cristo. Este fato os anjos caídos queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus. Satanás e seus anjos ainda continuam a trabalhar hoje, tentando obscurecer este mesmo fato. Será que você pode vê-lo agora? É esta filiação divina para com o Pai que o qualifica à herança divina que ele recebeu. Ele tem o nome do Pai, Yahweh, tal como lhe foi dada a vida autoexistente do seu Pai. Ele tem os títulos divinos que o Pai tem, tal como o Eu Sou. Tudo isto porque ele é o Filho unigênito de Deus. Não há nenhuma dúvida ou diminuição da sua divindade. Para que Jesus possa ser totalmente divino, ele tem que ser eterno. Este ponto importante no vídeo procura frisar a eternidade de Cristo, mas faz isso negando a sua filiação totalmente. Diz que é impossível Cristo ser divino se ele teve um princípio. As evidências apresentadas em apoio dessa noção são nenhuma. Nem só um verso ou citação nos são dados que nos diz tal coisa. Isto é simplesmente raciocínio humano, que provém da noção que Deus é uma trindade. Três pessoas que são misteriosamente um ser. É a doutrina da trindade que insiste quais são as regras que fazem Deus ou não. Neste caso, que um ser divino tem que ser eterno. Isto é, sem princípio. A doutrina da Trindade oferece uma visão estreita e limitada de Deus, ao criar regras humanas no que constitui o divino. E a existência de Deus tem que ser limitada nesses limites imaginados e regras. De outra forma, ele não é Deus. Tal Deus é criação de planos de homens e regulações. É um Deus limitado que não pode fazer certas coisas. Deixa-me ilustrar isso. O Deus da Trindade não pode ter um filho nascido que é divino. Parece ser um ato impossível de conseguir para a Trindade. Esse é um Deus muito limitado se é incapaz de fazer isso. O Deus da Bíblia, no outro lado, esse é o Deus que pode. Ele tem um filho que é nascido e seu filho tem na totalidade a natureza divina. Para que Cristo seja o que nos sustém e o que nos criou, ele tem que ser eterno. Se negarmos a existência eterna de Deus, é negar que ele é Deus.
As evidências bíblicas para a divindade de Cristo não são baseadas na duração da sua existência, mas de fato na sua relação com Deus como seu Filho unigênito. Isso foi o que lhe deu a sua natureza divina. Por essa razão, Satanás questionou esse fato quando ele queria contestar a identidade divina de Cristo. Ele o desafiou dizendo: se tu és o Filho de Deus. Esta era a verdadeira posição de Cristo, muito antes da rebelião de Lúcifer. O que significa esta questão? Se tu realmente és divino, prova-o. Quando Deus, o Pai, disse no batismo de Cristo: este é o meu Filho amado. Esta era a declaração da divindade de Cristo. Sendo o Filho de Deus, significa que ele tem a natureza do Pai. Todas as crianças humanas são um testemunho para esse fato. A criança tem a natureza de seus pais em todos os aspectos. Os rabis e os padres queriam matar Cristo por esta mesma verdade. De Desejar Todas as Nações lemos: porque ele era e confessava ser o Filho de Deus, intentavam matá-lo. O vídeo enfatiza a eternidade de Cristo, excluindo a sua filiação. Mas na realidade, uma não cancela a outra. Cristo é chamado o Filho Eterno. Isso significa que ele nasceu antes que qualquer coisa fosse criada. Ele é da eternidade. E desde as suas saídas, ele tem estado com o Pai através da eternidade. E a propósito, através da eternidade não significa para toda a eternidade. A eternidade refere-se à duração fora do tempo, seja antes que o tempo tenha começado ou depois que o tempo tenha terminado. Não existe conflito entre eterno e nascido, a não ser que queiramos usar um fato para negar o outro. E é o que o vídeo faz. Na realidade, este suposto conflito vai contra as evidências bíblicas. A Bíblia torna-o claro que a origem de Cristo e a sua descendência familiar é dos tempos da eternidade. Esse é o significado hebraico de Miqueias 5:2. Tendo excluído a filiação de Cristo em favor da sua existência ininterrupta e eterna, o vídeo então coloca uma importante questão em relação à morte de Cristo. Como é que Jesus pode ser Deus e, no entanto, morrer? É-nos dito que Jesus entregou a sua vida. Como é isto possível? Não nos é dito. Na realidade, é-nos dito. Jesus disse em João 10: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para voltar a recebê-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para voltar a recebê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Eu li esse da versão contemporânea da Bíblia, porque expressa o sentido que muitas vezes é perdido na King James. Jesus deu a sua vida, foi assim que ele morreu. Ele entregou o seu espírito a seu Pai. Ele voluntariamente deu a sua vida divina e morreu. Ele não continuou consciente na sua morte. E ele recebeu essa vida outra vez do seu Pai na ressurreição. Isto foi de acordo com o mandamento do Pai. Mas isto é um grande problema para a ideia da Trindade. O vídeo sugere que Cristo existiu sempre sem ter um princípio ou interrupção na sua vida. Esta é a suposta evidência para a sua divindade. A morte de Cristo destrói este critério antibíblico para a divindade e expõe a falácia da doutrina da Trindade. Veja que a divindade de Cristo não depende na duração ou continuidade da sua vida. Sendo assim, como é que Cristo, sendo um ser coeterno, deixou de viver por 3 dias e depois voltou à vida? Pelas regras postas no vídeo, isso imediatamente quer dizer que ele não é divino. Então qual é a solução oferecida para esse problema? Aqui está. Como Deus dá a sua vida e volta a tomá-la? Não podemos entender. Não nos devemos preocupar com isso. Bem, isto é realmente difícil para mim. O vídeo parece aceitar a morte e a ressurreição de Cristo, mas admite a incapacidade de entendê-la. Por que não aceitar pela mesma fé a verdade bíblica que Deus tem um Filho unigênito, que também é divino e eterno? Por que é que o vídeo se preocupa tanto em negar a filiação de Cristo e, no entanto, não se preocupa com a morte de Cristo? A Trindade força as pessoas a provar a divindade de Cristo em formas que a Bíblia não o faz. Se a duração da existência e a continuidade de vida é a tua prova que Cristo é divino, então tens que negar a morte de Cristo por 3 dias. Afinal, se ele na realidade deixou de viver, como é que ele voltou a ter a sua vida como ser divino? Se não acredita que ele nasceu do Pai, pois isso diminui a sua existência, então também tem que rejeitar a sua morte durante 3 dias, pois isso é uma interrupção da sua vida. Se você aceita a morte de Cristo por 3 dias e ainda acredita que ele é divino, então por que não o aceitar como o único unigênito do Pai? Que ele realmente procedeu antes de toda a criação e recebeu a mesma vida e natureza de seu Pai. Afinal, toda a intenção do vídeo é que Cristo tem que ter uma vida eterna e ininterrupta, que não vem de ninguém, até mesmo do Pai. Esse é o ponto de vista antibíblico da sua divindade. Então, para consistentemente manter a teoria da Trindade coeterna, não só você tem que negar que Cristo nasceu do Pai, mas também terá que negar a sua morte. Cristo recebeu a sua vida do Pai na ressurreição. Da mesma forma, Cristo recebeu a sua vida do Pai quando nasceu dele.
nos dias da eternidade. As duas mantêm-se ou caem juntas. Nenhum destes dois fatos imutáveis destrói a sua divindade. De fato, eles afirmam que Ele é o Filho Divino de Deus. Infelizmente, quando nós utilizamos filosofia em vez de inspiração, acabamos negando a verdade clara da Bíblia. A falta de provas durante o vídeo é avassaladora. Não há só uma única citação ou verso em todo o vídeo que diga que Cristo não nasceu do Pai. Nenhuma evidência em apoio da noção que a divindade de Cristo depende da duração da sua vida. No entanto, estes são os fortes argumentos no vídeo. A sua fonte não é inspiração divina, mas em vez, raciocínio humano guiado pela filosofia da Trindade. A autoexistência de Cristo é dita ser totalmente independente do Pai. Isso não só exclui o Pai, mas de verdade contradiz as palavras de Cristo. Notem como é que o vídeo descreve Cristo. Ele não deve a sua existência ao Pai, Ele é eterno. Mas vejam o que Jesus diz. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Jesus vive pelo Pai. Foi-lhe dada a vida pelo Pai. Ainda há pouco lemos uma citação do Desejado de Todas as Nações que nos disse que a vida do Pai flui através do Filho. É sua escolha em quem você quer acreditar. Em Jesus Ele mesmo ou na mera tradição humana. Não foi só a vida que foi dada ao Filho. O Pai, na verdade, deu o seu nome a Cristo. Isso faz parte da sua herança. É por isso que Cristo é chamado por vários nomes divinos e títulos. Deus disse isso quando Ele disse a Moisés: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Isto era em referência a Cristo que estava guiando Israel. Isto é confirmado quando Jesus disse que Ele veio no nome de seu Pai. Esta herança divina de Cristo é posta de lado no vídeo. Eles dizem que Cristo herdou os títulos da divindade de seu Pai. Então Jesus é autoexistente por causa do seu Pai. Agora, mas este argumento não faz nenhum sentido quando pensamos. Se o meu pai tivesse 30 anos quando eu nasci, será que posso dizer que eu tenho 60 anos quando eu na realidade tenho 30? Você não herda a idade de seus pais, pois não? Agora, Deus não nos pediria para acreditar em algo tão irracional como isto. Pediria. Verdadeiramente seria irracional você acreditar que para ser humano você tem que ter a mesma idade de seu pai. Nós herdamos a natureza e a vida de nossos pais. Isso é, nós somos humanos e somos mortais. Não é acerca de idade ou duração da existência. Isso não é o que nos faz humanos. Da mesma forma, Jesus é autoexistente por causa de seu pai. A sua herança divina inclui a sua natureza divina e a qualidade da sua vida autoexistente. Não só Jesus disse isso, que Ele vive pelo Pai, mas na realidade é-nos dito como é que Ele é igual a Deus. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada, que Ele foi feito igual ao Pai. A igualdade divina de Cristo para com o Pai foi-lhe dada. Cristo herdou a qualidade da existência eterna de seu Pai. Por favor, reparem que não é a duração da sua vida que o faz igual a Deus. É de fato a sua filiação que o faz igual a Deus. É por isso que ele é referido como um ser eterno e desde toda a eternidade. Isso é em referência à qualidade da sua existência e não à duração da sua existência. A sua filiação é a base da sua igualdade. Se a igualdade é real, é porque a sua filiação é real. Se negarmos o relacionamento com o seu pai, destruímos a sua herança divina. O vídeo não apresenta nenhuma citação ou verso negando que Jesus herdou isto do Pai. A única razão e evidência que o vídeo dá é que não faz sentido nenhum se pensarmos nisso. Notem. Então Jesus é autoexistente por causa do seu Pai. Mas este argumento não faz sentido nenhum se pensarmos nele. Deixa-me dizer-te algo. Uma virgem ter uma criança não faz sentido nenhum se pensar nisso. A água tornar-se em vinho não faz sentido. Jesus andando na água não faz sentido nenhum se pensar nisso. Na realidade, os atenasianos pensavam que a ressurreição de Cristo não fazia sentido nenhum quando eles pensavam acerca disso. Atos 17:32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Rejeitar a verdade bíblica e zombar dela, baseados somente no nosso raciocínio humano e sentidos, é um caminho perigoso para tomar. Toma atenção para não se encontrar rejeitando e zombando do Filho de Deus. O que é que filho realmente significa? Isto é a questão que eu preciso perguntar. Eu preciso responder. Por que é que o nome de Cristo de Filho deve ser diferente? Esta é a questão que precisamos de perguntar. O nome Filho e Nascido, por que é que têm que ser diferentes? Por que é que eles não nos podem dizer algo acerca do plano da redenção? O vídeo esforça-se para negar a filiação de Cristo ao Pai antes de sua encarnação. Dá a entender que é só um nome simbólico
ao título em relação ao plano da redenção. Por outras palavras, o pecado é a base do termo filho gerado. Então, de acordo com esta forma de pensar, João 3,16 devia-se ler assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que alguém se tornou o único filho gerado para nos salvar. Não só é a medida do amor de Deus destruída, mas a identidade do filho, antes da encarnação, é diminuída a um mero título profético ou símbolo. Não é real. Isso faz a rebelião de Lúcifer contra o filho, de fato patética e sem sentido. Afinal, Deus poderia ter dito a Lúcifer: não te preocupes acerca do meu filho, é só uma metáfora, um símbolo. Ele não é o meu filho verdadeiro. Pense nisso. Estava Lúcifer a rebeliar-se contra um título profético que era acerca da futura missão de Cristo? Isto vai contrário à inspiração. A inspiração divina que nós temos diz o exato contrário. Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito. E de Ellen White nós lemos: este fato os anjos caídos queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus. O contexto desta citação refere-se à rebelião de Lúcifer no céu, muito antes da criação do homem. Os anjos não estavam a tentar esconder um título ou um nome. Eles sabiam como era real o Filho. Não era um símbolo ou uma metáfora para eles. A guerra que começou no céu ainda continua hoje, acerca da identidade e da autoridade do Filho de Deus, aonde você se posiciona. O vídeo revela uma crença acerca da filiação de Cristo que não é nem bíblica nem racional. Notem com atenção o que é dito aqui. E se o Pai formou o plano da redenção nos dias da eternidade e depois teve o Filho para cumprir o plano da redenção, o que é que isso faz aos motivos do Pai? Não soa muito bem, pois não? Este raciocínio é baseado no pecado sendo a base para a filiação de Cristo, que Deus só teve um filho para que ele pudesse lidar com o problema do pecado. Mas isto é falso. A base para este tipo de pensamento é errada. Veja, a filiação de Cristo com o Pai não é baseada no plano da redenção. Por outras palavras, Deus não teve o seu filho para que pudesse usá-lo para salvar-nos. Não, Jesus é o Filho amado de Deus no universo perfeito sem pecado. E quando o homem caiu no pecado, Deus estava disposto a oferecer esse Filho amado para nos salvar. Veja o meu estudo, A Autoridade do Filho, onde exploramos este aspecto em mais detalhe. Não se pode fazer do pecado a base da filiação de Cristo. E se o Pai formou o plano da redenção nos dias da eternidade e depois teve o Filho para cumprir o plano da redenção, o que isso faz aos motivos do Pai? Não soa bem, pois não? E se levarmos esta lógica mais para a frente e dissermos: ok, está bem, o Pai teve o Filho para cumprir o plano da redenção, e se esse plano da redenção falhasse, você acha que o Pai poderia trazer outro filho e recomeçar tudo outra vez? Você sabe, pode levar esta lógica até ao extremo, se você quisesse. Bem, se isto é o que o apresentador do vídeo costumava acreditar, então eu não estou surpreso que ele tenha mudado a sua fé. Ninguém que leia a Bíblia com atenção pode chegar a tal conclusão. No entanto, parece bem claro que o vídeo promove esta falsa noção, que o termo Filho unigênito está relacionado com o plano da salvação. Se você acredita que Deus só teve um filho para poder usá-lo no plano da salvação, então isso é barbárico. Não há outra forma boa de dizê-lo. Isso é o que acontece quando você baseia a filiação de Cristo no pecado e o esforço de Deus em resolver o pecado. A Bíblia não apresenta essa visão distorcida de Deus. Deus amou-nos tanto que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus não teve um filho para nos salvar, Ele deu o seu filho para nos salvar. Nunca foi a intenção de dar o seu filho nesta forma, e se o pecado fosse desviado, Ele nunca teria de ter morrido. Isso é o quanto Deus nos ama. E outra pergunta, por que é que Deus não foi Ele mesmo? Por que é que Ele nos deu o seu filho? Se Deus realmente ama o mundo dessa maneira, por que é que não foi Ele mesmo? Mas o fato é que Deus foi Ele mesmo, porque Jesus é Deus em todo o sentido da palavra. A medida do amor de Deus, de acordo com a Bíblia, é expressada em 1 João 4,9. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus deu-se a ele mesmo na pessoa de seu filho. Veja, Deus não disse a Abraão para se ir oferecer a ele mesmo na montanha. Deus disse-lhe para oferecer a seu filho, Isaac. Por que será isso? Porque é assim que é com o pai e com o filho. Quando Abraão ofereceu a Isaac, ele viu o dia de Cristo e ficou contente. Qualquer pai sabe que seria muito mais fácil oferecer-se a si mesmo do que oferecer a seu filho, Isaac. O seu filho amado era uma parte dele mesmo. E ao dar ele estava a dar a sua posse mais preciosa para ele do que a sua própria vida. Isto é o que o pai fez. Ele deu-se a ele mesmo, dando o seu filho. Se Cristo não é o seu filho unigênito, então ele não se deu a ele mesmo. E a história de Abraão não faz sentido. Mas Deus deu sim o seu filho. É o verdadeiro amor de um verdadeiro pai dando o seu filho. Você pode aceitar isso como é ou rejeitá-lo. A escolha é sua.
O vídeo disse-nos antes que não há luz suficiente acerca da filiação de Cristo antes da sua encarnação. E depois procedeu negando que a filiação é real, insistindo que Deus não pode ter um Filho divino unigênito. Foi-nos dito que o Filho unigênito é só um título simbólico em relação ao plano da salvação. Parece ser muito mais o sacrifício de Cristo quando nos realizamos que o relacionamento entre o Pai e o Filho é eterno. Nunca foi quebrado, sempre esteve em existência. O vídeo deixou bem claro que o relacionamento entre pai e o filho antes da encarnação é só simbólico ou profético. A conclusão é que a filiação é uma metáfora, não é real. Agora é-nos dito que Deus dando o seu filho metafórico é uma revelação maior de amor do que se Deus tivesse dado o seu filho real unigênito. Isto é chocante. Tenta dizer isso a Abraão. A secção final do vídeo trata do Santo Espírito. Todo o argumento sobre o Espírito é resumido num só ponto. É o Espírito Santo uma pessoa individual com o seu próprio direito? Noutras palavras, é o Santo Espírito de Deus outra pessoa sem ser o Pai ou o Filho? Uma pessoa individual no seu próprio direito, normalmente referido como Deus Espírito Santo. A própria questão e noção realmente provém da noção que Deus é uma trindade. A Bíblia nunca apresenta o Espírito de alguém como um indivíduo separado da pessoa ao qual o Espírito pertence. Ponto simplesmente é fazer a pergunta desta forma. É o meu Espírito uma pessoa individual no seu próprio direito? É uma pessoa diferente de mim? A resposta é um claríssimo e óbvio não. Parece tontice perguntar isso. E não existe razão para sequer pensar desta forma. Não é menos estranho pensar dessa forma acerca de Deus, no qual a nossa imagem é feita. Tal como o meu espírito sou eu mesmo e não outra pessoa, então o Espírito do Pai é a sua própria pessoa. Aqui está na Bíblia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui está noutra tradução. Por qual dentre os homens sabe os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém sabe os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E de acordo com Paulo, o Espírito de Jesus Cristo não é uma pessoa diferente de Cristo. De fato, ele diz que o Senhor é esse Espírito. E aqui está, no Espírito de Profecia. Possuem eles um só Deus, apenas um Salvador, um só Espírito, o Espírito de Cristo. O Espírito é a pessoa de Cristo. E visto que Jesus disse que o Pai habita nele, isso significa que o Espírito é a presença de ambos, do Pai e do Filho, e não outra pessoa. Isso é exatamente o que Jesus expressou quando ele disse que ele e o Pai iriam habitar no crente. Veja, se o Espírito de Deus é outra pessoa diferente dele, como a Trindade diz, então a consistência exige que você também acredite que o seu Espírito é uma pessoa diferente de você. Não pode ter as duas formas. Afinal, nós somos feitos à imagem de Deus. De acordo com a Trindade, essa imagem não coincide. Bem, este assunto do Espírito Santo provavelmente é o mais debatido e o mais controversial de todos. E a razão é porque a natureza do Espírito Santo é um mistério. Não é revelada. Espero que esteja familiarizado com esta citação, se não, você tem que estar, porque enfatiza um princípio muito fundamental acerca da natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. O vídeo confunde a natureza do Espírito com a identidade do Espírito. As duas não são a mesma coisa. Enquanto a natureza do Espírito é um mistério, a identidade do Espírito não é um mistério. Isso foi claramente revelado. A citação usada no vídeo de fato vem de uma carta que Ellen White escreveu ao irmão Chapman em 1891. Esse irmão estava ensinando que o Espírito de Deus não era Cristo, mas uma pessoa individual diferente, nomeadamente o anjo Gabriel. Não só a Sra. White o repreendeu por esse gritante erro, mas ela corrige-o relembrando-o da identidade bíblica do Espírito Santo. Isto refere-se à onipresença do Espírito de Cristo chamado de Consolador. E ela aconselhou-o que ele deveria entrar em harmonia com os irmãos. A frase "com os irmãos" daqui refere-se à igreja naquela altura. Todos eles criam que o Santo Espírito era Cristo ele mesmo e não outra pessoa. E ela continua: agora, meu irmão, é a verdade que queremos e temos que ter, mas não introduza erro como uma nova verdade. Mudar a identidade do Espírito fazendo uma pessoa diferente de Cristo é erro. Uns meses depois, no mesmo ano, a irmã White escreveu um artigo completo em Signs of the Times com o título O Consolador. Nesse artigo, ela explica a mesma verdade vital acerca da identidade do Espírito. O Divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e poder de Deus. É Cristo que nos traz a presença de Deus e o seu poder. O Espírito Santo não é outro, é Cristo. Isto é exatamente o que a irmã White alega e escreve. Aqui está uma citação do próprio vídeo.
Nós queremos o Espírito Santo, que é Cristo. Aqui está outra vez. Nós queremos o Espírito Santo, que é Cristo. Em vez de aceitar esta citação pelo que diz, o vídeo reinterpreta-a para significar que o Santo Espírito é uma pessoa diferente de Cristo. Tais são as exigências demandadas pela doutrina da Trindade. Afinal, esta citação é muito clara e fácil de entender. Aqui está o que o vídeo diz acerca de tais afirmações. Os antitrinitários têm que escolher o espírito de profecia, escolhendo aqueles que servem para a sua agenda, então eles usam essas afirmações menos claras para explicar as mais claras. Então, de acordo com o vídeo, todas as afirmações que eu partilhei convosco hoje são menos claras do que aquelas que foram usadas no vídeo que são realmente claras. Agora, isto é de veras conveniente, não é? Veja, não há tal tipo de caracterização no espírito de profecia. Nós acabamos de ler uma afirmação muito clara, que foi citada no vídeo, então é realmente clara, que o Espírito Santo é Jesus Cristo. Pode aceitá-la ou deixá-la. Mas por favor não diga que não é clara ou está torcida porque não concorda com a sua conclusão pré-determinada. O vídeo fortemente sublinha que a natureza do Espírito é um mistério, mas mesmo assim insiste em mergulhar no assunto e explicá-lo. Esta incapacidade para entender a natureza do Espírito fez com que o apresentador do vídeo concluísse que o Espírito de Deus tem que ser uma pessoa diferente de Deus, tal como o irmão Chapman, que foi repreendido pela irmã White. Para separar o Espírito de Deus e fazer dele outra pessoa, ou seja, o Pai e o Filho, é mergulhar na natureza do Espírito. É contra isso exatamente que a irmã White avisou. Para ensinar que é uma pessoa diferente de Cristo é um erro sério. Isso não é a minha opinião no assunto. Isso foi a repreensão dela ao Chapman, que andava a ensinar isso. Pode ler a carta por si mesmo. As questões de como e o quê relacionam-se com a natureza do Espírito. Estas são as coisas que não devemos definir porque não nos foi claramente revelado. Por outro lado, a identidade do Espírito trata da questão de quem? Quem é o Espírito? É uma pessoa diferente de Deus? Deixa a revelação responder, porque isso foi-nos revelado. Ao nos dar o seu Espírito, Deus dá-nos a Ele mesmo, fazendo-se a Ele mesmo uma fonte de divinas influências para dar saúde e vida ao mundo. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. O Salvador é o nosso Consolador. Isso eu provei que Ele é. De acordo com o vídeo, estas afirmações não são claras e servem só à nossa agenda. Você seja o juiz disso. Eles de fato não precisam de nenhum comentário, explicação ou interpretação. Eles são muito claros. O Espírito é de fato a presença e a pessoa de Deus. Isso é o que já lemos antes também. O vídeo insiste que o Espírito tem que ser uma pessoa separada do Pai e do Filho. Isto revela um esforço para definir e explicar a natureza do Espírito, de Deus. Notem com atenção. Para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho que a Bíblia descreve, ele tem que ser uma pessoa separada. Ele não pode ser Cristo e não pode ser o Pai. Tem que ser um indivíduo separado. Deus não nos explica como é que Ele usa o seu Espírito desta forma. Então não nos podemos resumir às nossas próprias conclusões pelo raciocínio humano. Isso é mergulhar na natureza do Espírito, tentando explicar a forma como Deus trabalha. A Trindade e os seus apoiantes estão-nos sempre a dizer acerca das coisas que o seu Deus não pode fazer. Aqui ele acabou de nos dizer que o Pai e o Filho não podem fazer a obra que é atribuída ao Espírito. Eles têm que usar outra pessoa para realizá-la. O Pai e o Filho não podem trabalhar desta forma sem a ajuda de um indivíduo separado. Isto é escandaloso. É puramente baseado em raciocínio humano e em capacidade humana de entender como Deus funciona. Escutem isto. O Deus do céu usa seu Espírito como lhe agrada. E as mentes humanas, o julgamento humano e os métodos humanos não podem mais estabelecer limites para seu funcionamento, nem prescrever o canal pelo qual esse operará. Então eles podem dizer ao vento: eu lhe ordeno que você sopre em uma certa direção e se conduza de tal e tal maneira. Deus usa o seu Espírito de formas que nós não compreendemos. É loucura humana insistir que o Espírito de Deus é uma pessoa diferente de Deus, só porque nós não compreendemos a natureza com que Ele trabalha com o seu Espírito. É certamente aqui que o silêncio é de ouro. A razão oferecida não é inspiração, mas raciocínio humano. E a insistência que Deus só pode fazer as coisas de certa forma. Isto é, limitar Deus ao entendimento humano. Eu vou repetir o vídeo. Para fazer o trabalho que o Espírito Santo faz, que está descrito na Bíblia, ele tem que ser uma pessoa separada. Não pode ser o Pai, não pode ser Cristo. Tem que ser um indivíduo separado. Deus não pode trabalhar desta forma. Ele tem que usar outro. O Deus da Trindade é o Deus que não pode.
As incapacidades da Trindade são altamente proclamadas por seus adoradores aderentes. Por exemplo, a teoria da Trindade insiste que Deus não pode ter um filho que é divino. O Espírito de Deus não pode fazer parte dele mesmo. Deus não pode fazer certas coisas por ele mesmo através de seu Espírito. Ele usa outra pessoa que se chama Deus Espírito Santo. Cristo não pode receber a vida de seu Pai. Cristo não pode testemunhar acerca dele mesmo. O Espírito Santo não pode ser Cristo ou o Pai. E uma pessoa somente não pode ser o Deus da Bíblia. Ele precisa outras duas pessoas para se tornar a deidade triuna. O Deus da Trindade é o Deus que não pode. Não é surpreendente que ele não pode ser encontrado na Bíblia. Tal limitada e estreita visão de Deus não é só perigosa, mas totalmente antibíblica. O verdadeiro Deus da Bíblia, na verdade, diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá alguma coisa demasiado difícil para mim? Ele pode fazer essas coisas que o Deus da Trindade não pode. Então não é difícil para Deus ter um filho que também é divino como Ele mesmo. Não é demasiado difícil para Deus trabalhar com o seu Espírito de formas maravilhosas que nós na realidade não compreendemos. E que esse Espírito seja a sua própria pessoa, não outra pessoa. Verdadeiramente é a sua escolha. Você pode aceitar o Deus da Trindade que não pode, ou o verdadeiro Deus da Bíblia que pode fazer todas estas coisas. E é-nos dito mais uma incapacidade da Trindade, que Cristo não pode estar presente no seu povo hoje. O vídeo apresenta que Cristo não pode ser mais onipresente, pois ele tomou a humanidade. A citação que é usada para apoiar esta ideia é: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Reparem quais são as conclusões que o orador retira disso. Isto claramente diz-nos que quando Cristo tomou a humanidade, ele desistiu da sua onipresença. Ele não poderia estar presente em todo lugar ao mesmo tempo, como dantes. Ele foi impedido pela humanidade. Enquanto isto é verdade para a jornada terrestre de Cristo, não se aplica agora a ele depois de ser glorificado. Ele pediu a seu Pai para o glorificar com a mesma glória que ele tinha dantes. Esta oração foi respondida quando Cristo estava deixando os seus discípulos. Ele prometeu-lhes que estaria com eles para sempre até o fim dos séculos. Cristo verdadeiramente pode estar presente com o seu povo, que se ajuntam em seu nome. Parem no que mais o vídeo vai dizer. Os antitrinitários encontram um problema aqui. Porque se o Espírito Santo é a mente de Cristo, a onipresença de Cristo, então como é que Cristo está impedido pela humanidade? Ele não está. Ele não está impedido de forma alguma. Porque o Espírito Santo é a onipresença de Deus. O vídeo falha em tomar nota da glorificação de Cristo. Consecutivas tentativas em explicar a natureza do Espírito só podem levar a tais problemas. Mais uma vez é-nos mostrado a incapacidade do Deus da Trindade. Aparentemente, Cristo é incapaz de cumprir a sua promessa de estar com o seu povo. Ele tem que pedir a ajuda de outro. Esta conclusão bizarra é oposta ao que lemos antes, onde nos foi claramente dito que o Espírito Santo não é outra pessoa, mas Cristo. Isto se refere à onipresença do Espírito de Cristo, que se chama o Consolador. Então Cristo tem um Espírito onipresente. É dessa forma que ele pode estar presente com a sua igreja na Terra. A glorificação que ele recebeu de seu Pai não era faltosa ou deficiente. Então esta afirmação não faz sentido de forma alguma. Se você acredita que o Espírito Santo é parte de Cristo, você reparou a razão oferecida? Isto não faz sentido. Outra vez, tentativas humanas a tentar entender a natureza do Espírito. Toma atenção. Mas vamos responder à questão posta no vídeo. É o Espírito Santo parte de Cristo? Escutem. O Espírito Santo, que procede do Filho unigênito de Deus, liga o agente humano, corpo, alma e espírito à natureza perfeita, humana e divina de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se junta ao Senhor é um Espírito. Então não só o Santo Espírito é uma parte vital de Cristo, é de fato Cristo Ele mesmo, sem o impedimento da humanidade. Vou-lhe relembrar desta citação do vídeo. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, mas não para negando só este fato claro. Porque um erro leva a outro erro. Notem. Agora, para que o Espírito Santo possa revelar a Cristo, ele tem que ser uma pessoa separada. Não pode ser Cristo. Cristo não se pode revelar Ele mesmo. Não faz sentido. Aqui está mais uma incapacidade adicional do Deus da Trindade. Aparentemente, o Cristo da Trindade não pode se revelar Ele mesmo. Reparou na razão? Não faz sentido. Mais uma vez, isto é um tema recorrente que trata com a incapacidade de compreender a natureza do Espírito de Deus. Jesus, de fato, pode e revela-se a Ele mesmo. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então Jesus revela-se a Ele mesmo. O Filho Divino de Deus pode fazer isso. Não limitem o Salvador e deem a sua obra a outro. Se você acredita num Jesus que não se pode revelar a Ele mesmo, eu convido-o para aceitar o Jesus da Bíblia que pode.
Aceita o Filho glorificado de Deus e o que Ele pode fazer. Ele disse aos seus discípulos, eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. A presença de Cristo na alma, pelo seu próprio Espírito, é o que personifica a Cristo. Veja que o Espírito de Cristo não é só uma força ou uma essência, é de fato a presença pessoal de Cristo Ele mesmo. É a sua própria pessoa, mantendo-se e habitando no crente e renovando-o. O vídeo cita um monte de citações do livro Evangelismo, em apoio da teoria da Trindade. Estas citações são todas explicadas num pequeno livro que se chama Pondo as Peças Juntas. Podem encontrá-lo no nosso website. Enquanto as citações usadas no livro frisam a personalidade do Espírito, nenhuma delas indica que o Espírito é uma pessoa diferente do Pai e do Filho. Pelo contrário, como lemos antes, o Espírito Santo é Jesus Cristo. É a presença e poder de Deus. E não outra pessoa. Agora, isso é verdadeiramente pessoal. Isto é como Cristo pode continuar com o seu duplo ministério, como sumo sacerdote no santuário celestial e como consolador nos nossos corações na terra. Esta dupla intercessão de Cristo é como Ele somente nos pode conectar com o Pai. Afinal, Ele é o único caminho a Ele. O vídeo tenta fazer um caso à doutrina trinitária, enfatizando as suas incapacidades. Em vez de oferecer as bases bíblicas provando que Deus é uma trindade, o vídeo apoia-se grandemente em citações de Ellen White no esforço de descreditar a verdade do Pai e do Filho. A ideia sendo que isto automaticamente provaria a doutrina da Trindade. Como nós vimos, isto está muito longe da verdade. Fomos mais uma vez relembrados dos limites do Deus da Trindade. Nesta revisão, eu lidei com os maiores pilares de argumento oferecidos no vídeo. A posição apresentada mantém-se nesses mesmos pontos. Com os pilares retirados, tudo o que é construído e baseado neles não se pode manter. Resumindo, o maior apelo do vídeo é que alguém que largou a Trindade e depois voltou a tomá-la, porque ele largou a verdade do Pai e do Filho, até parece que faz peso aos seus argumentos. Eu costumava acreditar na Trindade, mas eu larguei essa ideia em favor do Deus da Bíblia. Eu pessoalmente conheço centenas de pessoas por todo o mundo que largaram essa ideia de Deus ser uma Trindade, resultando numa caminhada com o Pai e com o Filho mais profunda. Eu convido para aceitar o Pai e o Filho como eles são. Não fique com os títulos que não significam nada. Existe um Pai verdadeiro que tem um verdadeiro Filho. O vídeo de fato admite que isto é a forma mais natural e lógica de entender o que Deus diz. Faz sentido. O relacionamento de pai e filho, literal, era mais realístico no meu entendimento humano. Deus está a falar connosco numa linguagem que nós podemos entender. Por que dizer pai e filho se Ele não quer que entendamos assim? O pai e o filho querem ter um relacionamento real contigo. A promessa é que eles habitarão no coração do crente. O que Deus diz é real, não é uma fábula. A mensagem do vídeo nega esta realidade e apresenta-nos uma misteriosa, inexplicável alternativa. Você não tem um verdadeiro pai ou filho, você tem um Deus filosófico limitado que suas palavras não têm significado. De fato, é sua escolha. Quem é que você aceitará? A Trindade 3 em 1 ou o verdadeiro Deus da Bíblia e o seu Filho unigênito? As evidências falam por si mesmo. Se gostou deste vídeo, sabe o que tem que fazer. Até à próxima. Lembre-se de provar todas as coisas e mantenha aquilo que é bom.